Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Ana Michele para a primeira secretaria, a vereadora Fativan para a segunda secretaria e a vereadora professora Nilda para fazer leitura bíblica. Bom dia a todos. Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. É o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza. Em quem confio, é o meu escudo, é a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Salmo 18, versículo 1, 2 e 3. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária, vereadora Fátima Alves. Bom dia a todos. Ata da 70ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 15 dias do mês de julho do ano 2019, às 10 horas. No plenário, Dr. Mário Medeiros, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelas secretárias primeira, Vandilma Maria de Oliveira, e segunda interina, Ana Michele de Farias Cabral, além dos demais eleitos, Abdene Salustiano da Silva, Alexandro da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho Ferreira, Fativan Alves Moura de Paiva, Gustavo Negócio de Freitas, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Manuel Diniz, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Ralessa Cleidiane Freire dos Santos, ausentes com suas faltas justificadas, os vereadores Carlos Alberto da Silva Targino, Hamilton Rademarque Pereira, Ítalo de Brito Siqueira, Paulo Barbosa da Silva Júnior e Rogério César Santiago. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 90 do livro dos Salmos. A ata da 63ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2019 foi lida e aprovada por todos os presentes. O expediente do dia constou de projeto de lei número 75 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira, projeto de lei número 79, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira, projeto de lei número 83 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira, indicações número 767 e 768 de 2019, de autoria do vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Indicação número 776, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Targino. Indicação número 785, de autoria da vereadora Fativan Alves de Moura Paiva. Indicações número 780 e 779, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicações números 710 e 711, de autoria da vereadora Cátia Carvalho de Lima. Indicação número 760 de 2019, de autoria da vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Indicações número 740 e 754, de autoria da vereadora Ralessa Cleidiane Freire dos Santos. Indicações número 733 e 778, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicações número 781 e 782, de 2019, de autoria do vereador Rogério César Santiago.
Pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei complementar número 719, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei complementar número 8 de 2019, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei complementar número 9 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Parecer ao projeto de lei complementar número 10 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Pareceres da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer ao projeto de lei complementar número 8 de 2019, autor Poder Executivo Municipal. Parecer ao projeto de lei complementar número 9 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Parecer ao projeto de lei complementar número 10 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social ao projeto de lei complementar número 8 de 2019, autor Poder Executivo Municipal. Ofício número 30 de 2019, de autoria da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, SEAB. Ofício número 417 de 2019, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde. A vereadora Wandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, fez a verificação do quórum e informou que o expediente foi devidamente lido. O presidente Irani Guedes de Medeiros saudou a todos os presentes e informou que não houve inscrição para o uso da tribuna. Em seguida, relatou sobre o número de atendimentos realizados no mutirão do PROCON e fez agradecimentos a toda a equipe envolvida para a realização do evento e informou que será realizado o próximo mutirão do PROCON no mês de dezembro. O presidente Irani Guedes de Medeiros passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação as seguintes redações finais. Redação final número 38 de 2019, oriunda do projeto de lei número 133 de 2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Redação final número 39 de 2019, oriunda do projeto de lei número 32 de 2018, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Redação final número 40 de 2019, oriunda do projeto de lei ordinária número 27 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Wandilma Maria de Oliveira. Redação final número 41 de 2019, oriunda do projeto de lei ordinária número 47 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Ralessa Cleidiane Freire dos Santos. Redação final número 42 de 2019, oriunda do projeto de lei ordinária número 59 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Fátima Alves Moura de Paiva. Redação final número 43 de 2019, oriunda do projeto de lei ordinária número 71 de 2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho Ferreira. Em seguida, as citadas redações finais foram aprovadas por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte em horário regimental. E para constar, Ana Michele de Farias Cabral, segunda secretária interina, fez lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário Dr. Mário Medeiros, 15 de julho de 2019, presidente Irani Guedes, primeira secretária Wandilma Maria, segunda secretária interina Ana Michele de Farias Cabral. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada.
Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Ana Michele. Senhor presidente, senhoras e senhores, bom dia. A pauta da sessão hoje consta. Antes de mais nada, vamos proceder com a verificação do quórum. Temos a vereadora Ralessa com a falta justificada por questões de saúde. E presentes nesta sessão, o vereador Jeová Alves, vereador Paulo Júnior, vereador Binho de Ambrósio, vereador Pastor Alex, vereador professor Ítalo, vereador Betinho da Mala, vereadora Cátia Pires, vereador Abidene, vereadora professora Nilda, vereadora professora Fativan Alves, vereador Rogério Santiago, presidente Irani Guedes, e essa que vos fala, vereadora Ana Michele. Após verificação do quórum, vamos proceder com a leitura do expediente, senhor presidente. O expediente de hoje contém projetos de decretos legislativos, projetos de resolução, requerimentos legislativos, indicações. Projetos de decretos legislativos. Projeto de decreto legislativo número 038/2019, dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor André Dantas de Araújo, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Projeto de decreto legislativo 039/2019, dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor Alzivan Alves de Moura, autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Projeto de Decreto Legislativo 041/2019, põe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao senhor Raimundo Nonato do Nascimento II, autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Fativan Alves Moura de Paiva. Projeto de Decreto Legislativo 041/2019, dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao doutor Elisafan Castro de Souza, autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros. Projeto de Decreto Legislativo 045/2019, dispõe sobre a concessão da comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva ao doutor Pablo Tiago Lins de Oliveira Cruz, Poder Legislativo Municipal, vereador Carlos Alberto Silva Targino. Item 2, projetos de resoluções. Projeto de resolução número 015/2019, fica alterado o parágrafo 3º, parágrafo único, inciso 3º, parágrafo único, artigo 2º, artigo 3º da resolução número 12/2017 e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo Brito de Siqueira. Projeto de resolução 016/2019, institui no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim a comenda mérito Tio Bastos e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho Lima. Requerimentos legislativos. Requerimento legislativo número 0108/2019, requer, em conformidade com os dispositivos do artigo 150 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública a realizar-se em data a ser definida, para tratar de assuntos relacionados à educação e controle social, política permanente, garantia do financiamento público e cidadania. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Requerimento Legislativo 111/2019, requer, ouvido o plenário, autorização para a realização dos projetos: Projeto Câmara na Rua, Projeto Câmara Cultural, e, por consequência, efetuar uma sessão ordinária serem realizados nos bairros de Nova Esperança e Passagem de Areia em data a ser definida. Poder Legislativo Municipal, vereador Irani Guedes de Medeiros. Requerimento Legislativo número 113/2019, requer ouvir do plenário autorização para a realização de sessão solene em homenagem aos mestres de capoeira e seus multiplicadores. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Maria de Oliveira. Indicações. Indicação de número 816/2019, senhor presidente, senhores vereadores,
Cátia Carvalho de Lima, vereadora com acesso à Igreja e Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosando Taveira, e a Secretaria de Serviços Urbanos, para que seja realizada as substituições das lâmpadas dos postes da rua Sergipe e do bairro de Rosa dos Ventos, nesta cidade. Plenário do Dr. Mário Medeiros, 2 de agosto de 2019, atenciosamente Cátia Carvalho de Lima, vereadora autora. Indicação número 818/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Rosando Taveira, extensiva à Secretaria de Serviços Urbanos, para que seja alargado o canteiro central para a criação de uma ciclovia na Avenida Alvalavo Montenegro, bairro de Nova Parnamirim, nesta cidade. Plenário Mário Medeiros, 2 de agosto de 2019, atenciosamente, Cátia Carvalho de Lima, vereadora autora. 1940/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Alberto da Silva Tagino, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo, senhor Rosando Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria de Recursos de Serviços Urbanos e Censul, o serviço referente à implantação de lâmpadas de LED, que seja colocado na extensão da rua Clóvis Cavalcante de Lima, bairro Santa Teresa. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 5 de julho de 2019, Carlos Alberto Silva Tagino, vereador autor. Indicação 844/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Hamilton Rademar Pereira, vereador com assento na Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, reitera a indicação de número 1357/2017 ao chefe do Poder Executivo, extensivo ao secretário municipal de Obras Públicas, que seja realizada a pavimentação pelo método BRIPAR da rua Lenira Estevam, localizado no bairro de Pirangi do Norte, distrito litoral deste município. Plenário Mário Medeiros, 6 de agosto de 2019, Hamilton Rademar Pereira, vereador autor. Indicação de número 845/2019, Hamilton Rademar Pereira, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, reitera a indicação de número 1355/2017 ao Poder Executivo Municipal, para que seja realizada a pavimentação no método BRIPAR, Rua Francisco Carlos Fernandes, localizada no bairro de Pirangi do Norte, distrito litoral deste município. Plenário Mário Medeiros, 6 de agosto de 2019, atenciosamente, Hamilton Rademar Pereira, vereador autor. Indicação 848/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Alberto Silva Tagino, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário de Serviços Urbanos, serviço referente à troca das lâmpadas existentes no local para lâmpadas LED, extensão da rua Herondina Moreira de Souza, Liberdade, bairro de Liberdade. Plenário Mário Medeiros, 6 de agosto de 2019, Carlos Alberto Tagino, vereador autor. Indicação 849/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Abdente Salustiano da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal e a Secretaria de Serviços Urbanos a substituição de lâmpadas de LED na Avenida Paulo Afonso, no bairro Santos Reis, em Parnamirim. Plenário, doutor Mário Medeiros, 6 de agosto de 2019, Abdente Salustiano da Silva, vereador 2019, Abdente Salustiano da Silva, senhor vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar o chefe do Executivo Municipal, a Secretaria de Serviços Urbanos e a Secretaria de Esporte e Lazer, a colocação de uma cadeira terceiriada na Praça Eliel Rocha, na Rua Praia de Pirangi, Nova Parnamirim. Plenário Mário Medeiros, 6 de agosto de 2019, Abdente Salustiano da Silva, vereador autor. Indicação 857/2019, 9 de agosto de 2019, senhor presidente e senhores vereadores, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, indica ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Rosando Taveira, e a Secretaria de Limpeza Urbana, Selim, que seja realizada a limpeza e capinagem no entorno da quadra poliesportiva localizada na Avenida Brasil, com a Rua Rússia, bairro Copab, nesta cidade. Rogério César Santiago, vereador autor. Indicação 853/2019, senhor presidente e senhores vereadores, Irani Guedes, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, o excelentíssimo senhor Rosando Taveira, e a Secretaria de Serviços Urbanos, que proceda com a instalação de lâmpadas de LED na rua Vereador Fernando Bandeira Melo Júnior,
situado no bairro de Bela Parnamirim. Plenário Mário Medeiros, 12 de agosto de 2019, vereador Irani Guedes de Medeiros, vereador autor. Indicação 856 de 2019, senhor presidente, senhores vereadores, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental e vigência, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Rosano Taveira, extensivo à Secretaria de Obras Públicas, CEMOP, que viabilizem esforços para realizar a pavimentação no método asfáltico na Rua Japão, situada no bairro da Copab, nesta cidade. Rogério César Santiago, vereador autor. Indicação número 878/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Irani Guedes, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental e vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira, extensivo à Secretaria de Obras Públicas, a reiteração da indicação 736/2017, na qual este vereador solicita a pavimentação pelo método Bripar, na rua Tamisa, situada no conjunto Parque Industrial, no bairro de Emaús. Plenário Mário Medeiros, 12 de agosto de 2019, do Irani Guedes de Medeiros, vereador autor. Indicação 868/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental e vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira, extensivo à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, CEMU, que una esforços para a aquisição de motos para os fiscais ambientais. Parnamirim, 12 de agosto de 2019, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora autora. Indicação de número 867/2019, senhor presidente, senhores vereadores, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental e vigência, vem respeitosamente indicar o chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira, da Cunha, extensiva à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, CEMU, que una esforços para a criação de um aplicativo de denúncia de crimes ambientais. Parnamirim, 12 de agosto de 2019, respeitosamente, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora autora. Lido o expediente, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Para a sessão de hoje temos 3 vereadores inscritas para fazer uso da tribuna. Convido a vereadora Ana Michele para usar a tribuna. Por favor, vereador Binho. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mais uma semana de luta, semana de paz, agradecemos a Deus por estarmos aqui e recordamos nesse momento a parábola do semeador, que ele saiu a semear e quando semeava, algumas sementes caíram numa terra que não era que era infértil, de pedregulhos, outras caíram nos espinhos, mas outras proliferaram, deram frutos, mostrando, professora Nilda, que dentro das nossas limitações, muitas vezes, diante de Deus nós somos enormes. E a nossa ação e as sementes que a gente planta, com certeza a gente faz, vereadora Fativã, diferença na vida das pessoas. Senhor presidente, se necessário, eu gostaria de solicitar o tempo do meu partido, porque trago aqui alguns pontos relevantes para que nós possamos refletir. E eu gostaria de colocar, primeiro, o ponto sobre a mulher. Então, nós, vereadoras e vereadores desta casa, estamos no mês do agosto lilás. A cada dia, o que a gente vê na imprensa, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, quem nos acompanha, é que a violência contra a mulher, infelizmente, a cada dia cresce. A cada dia são novos casos de feminicídio, de diversos tipos de violência, e que nós mulheres, inclusive, nós temos uma sugestão para que todos os dias nós, as 6 mulheres desta casa, ocupem essa tribuna trazendo esta pauta, não só em relação à violência, mas especialmente em relação aos direitos das mulheres.
Quero dizer a Parnamirim, a esta casa, agradecer ao presidente, a toda a diretoria, mas a mesa diretora, mas especialmente as mulheres, as 6 mulheres aqui, né, nosso mandato, vereadora Fativan, vereadora Nilda, vereadora Cátia, vereadora Ralessa, todas nós. E a professora Vandilma, que nós nos chegamos a um denominador comum com a presidência desta casa, e todos os vereadores tenho certeza que estão imbuídos nessa pauta e nos apoia, que na verdade somos nós, o Poder Legislativo, e nós fechamos uma proposta para o Agosto Lilás, com 2 dias de ações na Câmara Municipal, e que esta proposta tomou uma dimensão maravilhosa, onde o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Conselho de Direitos da Mulher, vai ampliar as ações em prol das mulheres, e o principal, como a assessoria da vereadora Cátia colocou, e a professora Nilda, que é importante, lá na nossa reunião, é importante que deste seminário, que é uma das ações da Câmara Municipal em relação à mulher, que do seminário saia ações concretas para as mulheres. E aí vem o debate, a questão do acolhimento, a questão do abrigamento, a questão do centro de referência para a mulher, a questão das oportunidades de emprego, geração de emprego e renda e empreendedorismo, a questão da delegacia da mulher, do CREAS, né, da própria maternidade, da rede de proteção à mulher. Então, gente, eu não poderia deixar de ressaltar isso no início desta semana, no mês, né, de agosto, do Agosto Lilás especialmente, agradecendo ao Poder Legislativo, agradecendo às vereadoras e dizendo, quero aqui colocar um convite, não só para a frente, né, as vereadoras Ralessa, Vandilma, a gente, mas as vereadoras Fativan, vereadora Cátia, vereadora Nilda, para que hoje vai ter uma reunião bem prática de trabalho para ampliar essa programação em relação ao Executivo e em relação ao Judiciário e ao Ministério Público, que será realmente uma semana, conjuntamente com a faculdade, com o UniRN, e hoje, às 16 horas, haverá uma reunião na sala de reuniões do Gabinete Civil, que, como eu falei, sabe, gente, como a gente coloca, sinceramente, de uma forma assim muito transparente, nós não temos aqui o objetivo de nós não temos aqui o objetivo de querer fazer proselitismo. Nós estamos defendendo as pautas das mulheres e, de fato, a união faz a força. Vamos nos unir para que as nossas mulheres, porque, vereadora Fativan, vereadora Nilda, pelo amor de Deus, os dados mostram que todos os dias 3 mulheres são assassinadas no Brasil. E normalmente pelos seus companheiros ou ex-companheiros, que a maior, por motivo torpe, que normalmente eles não aceitam o fim do relacionamento, como se nós mulheres fôssemos propriedade. Então nós temos que dar um basta e principalmente fortalecer a rede. E se fala muito da questão da prevenção, do cuidado com o agressor, com o tratamento com o agressor. E o CREAS, aqui de Parnamirim, para quem não sabe, é importante a gente divulgar, tem um trabalho ímpar, um trabalho inovador, nacionalmente falando, que é o projeto Lumiar, que ela trabalha, a equipe do CREAS, do Centro de Referência da Assistência Social, Centro de Referência Especializada, trabalha com o agressor. E aí, muitos femicídios, professora Nilda, são evitados porque há uma intervenção com o agressor, com a família, né? E aí, senhor presidente, as conversas paralelas, eu acho que assim, a falta de respeito, inclusive, prejudica o nosso raciocínio, falando de uma pauta aqui que as mulheres são mortas todos os dias. Falando de uma pauta que às vezes se coloca em 8 de março, em Agosto Lilás, mas nossas mulheres estão apanhando, nossas mulheres estão excluídas, nossas mulheres são dependentes financeiras, nossas mulheres são dependentes de tanta falta de respeito e tanto tipo de violência, como a moral, como a sexual, como a psicológica. E nós não somos nada de sexo frágil, e nós não somos nada submissa, e nem muito menos máquina de prazer ou reprodutora. Nós somos mulheres que ocupamos nossos espaços na sociedade, que muitas vezes, com todo respeito aos homens, porque não sou eu que estou dizendo, como diz a professora Nilda, são as pesquisas, são os indicadores. Mulheres que possuem até melhor escolaridade do que os homens têm remuneração inferior no mercado de trabalho. Então a gente não quer ser ninguém, nós buscamos os direitos iguais, porque a paridade, nós todos somos iguais. Então hoje a reunião, para que realmente uma reunião de trabalho, uma reunião mais prática, para que a gente feche
de fato, essa programação. Agradeço mais uma vez ao presidente Irani Guedes, que de primeira ele disse, não, a Câmara Municipal está imbuída, vamos atender as mulheres. Gente, atendimento jurídico, atendimento social, atendimento psicológico, trabalho de prevenção, de educação, seminário, rodas de conversa. Estamos articulando com a universidade, com a doutora Érica Canuto, promotora de justiça, que é coordenadora dessa área do Ministério Público para a Mulher em nível estadual. A segunda pauta que eu entro aqui é sobre a igualdade racial e destaco aqui os vereadores, a vereadora professora Nilda e o vereador Rogério Santiago. Como disse, nós, como sempre a gente coloca de uma forma assim muito clara, ninguém faz nada só. A Frente Parlamentar de Igualdade Racial é composta por 3 vereadores. É composta pela vereadora Ana Michele, é composta pela vereadora professora Nilda e é composta pelo vereador Rogério. Quero dizer que ontem, neste município, Dia dos Pais, um abraço a todos os pais, aqueles presentes, aqueles que não estão presentes, que estão em outros planos, assim como o meu, que está no plano espiritual, mas dizer a todos os pais, especialmente os pais aqui, aos vereadores, que eu acredito que todos são pais, são pais, inclusive pais de gêmeas, como o vereador Paulão, talvez o mais recente. Quero mandar aqui muito carinho, um abraço para todos os pais. O vereador Abidene não parece, mas além de pai já é avô, parece que o boy, assim, bem jovem, bem elegante, mas eu quero mandar aqui um abraço muito especial para todos os pais. Dizendo isso, houve ontem aqui em Parnamirim o Café com Axé. O Café com Axé. Aqui são 27 comunidades de religião de matriz africana. Ah, Michele, agora você virou macumbeira, o bandista, agora vai falar de macumba, na Câmara Municipal. O preconceito é irmão da ignorância, e a ignorância é a falta de conhecimento. Vamos ler, vamos estudar, não estou dizendo que sou dona da razão e sei das coisas não, mas a gente procura aprender todos os dias. Sou cristã, respeito todas as religiões, vivemos numa sociedade, no Estado laico, que as pessoas têm direito de ir e vir e têm direito a escolher a religião que quer. Então, como presidente da Frente Parlamentar de Igualdade Racial, tenho a dignidade de vir aqui e dizer que as pessoas têm o direito, gente, de manifestar sua religião da forma que ela quer. Ninguém é obrigado a concordar, mas é obrigado a aceitar e respeitar. Porque eu estava num evento na Universidade Federal, das Ciências Sociais, vereadora Kátia, que se dizia que a gente discute intolerância religiosa. E a própria discussão de intolerância religiosa já é um absurdo, porque a religião não é algo que se tolera. Diniz, por exemplo, quer ser evangélico, eu vou tolerar, Ana Michele, quem sou eu, pelo amor de Deus, para tolerar que ele quer ser evangélico, que Paulão quer ser evangélico, que Ana Michele quer ser espírita, que Nilda quer ser de religião de matriz africana ou quer ser católica. Eu tenho que tolerar nada, eu tenho que respeitar as pessoas, porque nós somos todos irmãos e Deus é único, independente da sua denominação. Então, quero dizer que ontem, lá naquela reunião das comunidades de matriz africana, citei a Câmara Municipal, viu? Citei sim, citei porque nós votamos, aprovamos a questão da Comenda Zumbi dos Palmares, nós aprovamos e vamos aprovar o Conselho Municipal, melhor, nós vamos aprovar que está tramitando, que houve uma retificação, o Conselho Municipal de Igualdade Racial, que trata das religiões tradicionais, das religiões de matriz africana, dos quilombolas, dos índios, dos ciganos, dos grupos tradicionais que são excluídos da sociedade. É uma pauta que tem que ser debatida, gente. É uma pauta que tem que ser debatida. E ontem falei, professora Nilda, da senhora, em relação à senhora, à Câmara Municipal, senhor presidente, e ao vereador Rogério, que inclusive a indicação anterior da Coordenadoria de Igualdade Racial, disse lá, viu, Rogério, que eu sou muito, acho que a gente tem que ser justo, transparente, digno e ética. Dar valor a quem tem valor e valorizar a iniciativa dos colegas e ser realmente ética porque a gente tem negócio de estar aparecendo, porque Deus vê tudo, né? Não quero aparecer nas costas de alguém, falando assim bem no popular, não. Disse lá que no início, a indicação da coordenação, que o prefeito Rosano Taveira, eu quero parabenizar mais uma vez, a iniciativa do prefeito de criar a Coordenadoria de Igualdade Racial.
que ele realmente mostrou o compromisso e a sensibilidade com a causa. Dizendo isso, no dia 20 de novembro, é o mês da consciência negra. Eu trago um convite das comunidades, viu, Rogério? Trago um convite, professora Nilda, até já conversei com a senhora ali, quando a gente se encontrou na entrada hoje, na nossa chegada, que amanhã haverá uma reunião, mesmo que se o vereador Rogério, e aberto também a todos os vereadores e vereadoras, eu me refiro à frente parlamentar, mas a todos e todas, vereadora Nilda, vereador Rogério, e todos e todas, vereadores e vereadoras, amanhã às 13 horas, haverá uma reunião no centro, na Central de Atendimento Social sobre a questão da igualdade racial, cadastro único, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas, e especialmente uma programação, além da legislação, vereadora Fátima, uma nota importante, é a programação do 20 de novembro em Parnamirim. Então, eu gostaria de convidar todos e todas para amanhã, para esta reunião, e dizer que os eventos são importantes, que as pautas são importantes, que nós não estamos aqui expondo religião nenhuma, ao contrário, parabenizo as ações sociais, as ações importantes da comunidade evangélica do município, das pastorais da Igreja Católica, das 9 casas espíritas que existem em Parnamirim, inclusive o Leão, o Lar Espírita Alvorada Nova, né? Que o Leão é a única instituição de abrigamento, de acolhimento, melhor dizendo, de acolhimento de idosos no nosso município, e é espírita. Nós temos tantas ações sociais importantes, por que a gente tem esse preconceito? Por que a gente não vai se apropriar do que as pessoas realmente fazem? Porque Jesus nunca disse assim, né? Aqui edificarás minha igreja, Pedro. Então o nome dela vai ser Assembleia, vai ser Igreja Católica de Padre Murilo, vai ser de Padre Fábio de Melo, vai ser aqui de Padre aquele, o bichinho até caiu, né? Vai ter, obrigada, Padre Marcelo Rossi, aqui vai ser de mãe Isa, de mãe Nanã, de mãe Lúcia. Jesus disse, o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, amarás teu próximo como a ti mesmo, e nós somos todos iguais. Outro item é a questão do desenvolvimento econômico, senhor presidente. Eu gostaria, de uma forma mais direta, parabenizar o prefeito Rosano Taveira, que no meio de uma crise, consegue avançar na geração de empregos no nosso município. Isso é muito importante, gente. Quero dizer que acompanhei pelas redes sociais e pela imprensa que mais uma empresa está chegando em Parnamirim, senhor Diniz, vereador Abdene, vereador Ítalo, né, os vereadores que são empresários. Mais uma empresa está chegando em Parnamirim. É o Mar Vermelho. E as inscrições estão abertas, né? No caso, a ampliação, estão abertas as inscrições. 200, Binho aqui me lembra, são 200 vagas de empregos diretos, mais 200 vagas. E a gente lê, senhor presidente, que não são apenas 200 pessoas, são 200 famílias. Não sei quantas famílias Deus abençoa a vida dessas pessoas através do vereador Abdene, através do vereador Diniz, através do vereador Alex e de tantos e tantos outros que a partir deles eu parabenizo, que são guerreiros, são empreendedores, né? Às vezes a gente vê aí vereador Abdene com a mão toda estourada, porque o cara é trabalhador, né? Que está lá na luta, na labuta, e tem que ser assim mesmo, com dignidade, mas principalmente gerando empregos, gerando renda e oportunidades. Uma manhã também muito abençoada, a manhã de hoje, que os vereadores, senhor presidente, alguns vereadores estavam no gabinete civil logo cedo, começando a semana abençoada. Prefeito Rosano Taveira, parabéns, prefeito, mais uma ação da administração pública municipal, assinou hoje a ordem de serviço para o ginásio de Passagem de Areia. Quero também parabenizar, senhor prefeito, que eu venho acompanhando aí na imprensa, e acompanhando algumas ações nas ruas, os mutirões de limpeza. O presidente Irani Guedes me lembra aqui, me corrige, para que eu destaque que o ginásio de Passagem de Areia é mais um ginásio que tem 100 mil reais desta Casa Legislativa para a sua reforma, para a sua readequação. Mostrando, senhor presidente, eu já vi aí o requerimento de Vossa Excelência, mais uma Câmara no bairro, mostrando o compromisso de Vossa Excelência e desta Casa Legislativa com o povo de Parnamirim. E eu falava também aqui dos mutirões de limpeza. Mutirão de limpeza que está sendo feito no município, além de ações Me conceda uma parte, vereadora. Sim.
só um momento, pastor, por favor. Campanhas educativas, isso é muito importante. Antes de conceder e chegar no último ponto aqui, vou conceder a parte do vereador Alex, mas eu gostaria de falar de uma pauta assim muito importante que nós vivenciamos, que não sou eu, é o povo de Parnamirim. Nós somos instrumento, assim, muitas vezes, humildemente, do bem, mas o mais importante é o que venha de fato para Parnamirim, independente de partido, independente de bandeira, independente de cor, porque nós aqui somos representantes do povo. Houve uma reunião muito importante do prefeito Rosando Taveira. Quero parabenizar a iniciativa do prefeito e parabenizar o acolhimento da governadora Fátima Bezerra. O prefeito Rosando Taveira levou seu secretariado com as pautas importantes para Parnamirim, agora no dia 8 de agosto, último dia 8, e o que muito nos alegrou é que, apesar das crises que a governadora, da crise financeira que o Estado passa, a governadora foi clara no compromisso com Parnamirim, colocando a staff do governo do Estado à mesa, o seu secretariado, e dizendo ao prefeito: prefeito, o governo do Estado está à disposição do Parnamirim. Pautas da saúde, da educação, pautas da segurança pública, pautas de infraestrutura, pautas de saneamento, e a governadora pediu celeridade a todo o seu secretariado para que desse resposta às demandas de Parnamirim. Inclusive ontem, a governadora, falando em relação à pauta da igualdade racial, mas ela afirmou, e eu posso dizer isso porque ela afirmou, que vai sim, uma das pautas importantes é a construção de uma escola de ensino médio, que a governadora estava em Pinhum, inclusive sexta-feira, com o ministro, numa escola em Pinhum, que a vereadora Cátia Pires estava lá nos representando, a liderança, nossa liderança, e que vai construir sim, ela afirmou, vai construir, eu estava até conversando agora com o presidente, o prefeito Taveira, a escola de ensino médio em Nova Parnamirim, além de outras pautas do governo do Estado, as pautas dos compromissos com Parnamirim. Vereador Alex. Bom dia, vereadora. Desde já agradeço pela parte concedida. E sobre o tema levantado da igualdade racial, quero deixar também o meu posicionamento em relação ao seu discurso e também falar que, claro que como representante do povo, nós sabemos que nós temos que representar tudo aquilo que é amparado pela lei. Tendo em vista que, já para iniciar, eu quero também dizer que o próprio Deus, que é o Pai de todos, deixou nas suas escrituras dizendo que ao homem é dado o livre-arbítrio, ou seja, ele tem o direito de escolher aquilo que ele queira seguir. E em relação a esse tema das religiões, e claro que nós temos que se posicionar também, até porque eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu me considero uma pessoa que conhecia a verdade através da palavra de Deus. E em cima da religião eu deixo um versículo bíblico que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e as viúvas e assim atender às suas necessidades. Nesse sentido, o apóstolo São Tiago quis dizer que não adianta nós sermos religiosos, ou seja, com capas e túnicas, e não fazer o que é para fazer como Cristo fez com a prática do dia a dia. Mas também eu quero chamar a atenção de todos os edis dessa casa e todos que nos escutam e assistem, que existe, a palavra de Deus, ela é usada em quase todas as religiões, ou seja, em todas as religiões existem também a Bíblia. Mas eu quero deixar um versículo que ele também serve de observação para todos. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Com isso eu quero dizer que não existe religião que seja certa ou correta. Existe a Bíblia, e lá em Mateus 24:35 diz: passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. E eu faço questão de dizer isso em todos os discursos, que não deva-se ter brigas de religiões, porque isso é uma coisa que eu acho que é pobreza de espírito. E que se o pastor Alex é convidado para ir num terreiro de Umbanda, que eu quero deixar aqui bem claro, que quando eu fui criança com 7 e 8 anos de idade na cidade,
Hoje eu não participo mais, porque eu tenho um novo segmento, ou seja, passei a conhecer coisas que me abriram os olhos. Mas se for convidado como parlamentar, eu vou. O que é que eu não farei? Eu não faço mais um que um dia eu fiz porque os meus olhos foram abertos. Só que eu acredito que a gente, ou seja, a própria religião, ela tem que parar de brigar por placas e dizer quem é melhor. Só existe um que é melhor, que se chama Deus, que é Pai de todos, e que nem todos os filhos às vezes se interessam de ter o conhecimento desse Pai. Então quero deixar nesta manhã dizendo que sobre igualdade racial, sobre esse tema é muito importante existir o respeito e que cada um saiba do que está fazendo. Que se você acredita que se está na Umbanda, ou na Igreja Católica, ou na Igreja Evangélica, você está fazendo o correto, siga seu caminho e respeite os demais. É muito bom, pastor Alex, é mais do que bom, é excepcional um posicionamento coerente como de Vossa Excelência, onde o senhor traz essa questão da cidadania, do respeito, do amor ao semelhante, principalmente através de ações. E uma das maiores ações é realmente respeitar a liberdade do outro de escolha, e o senhor se colocar como pastor, como religioso, e dizer que se for convidado como parlamentar, irei visitar, qual o problema? É um ato realmente de dignidade. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala, né? Eu concordo plenamente com tudo que o senhor colocou, e dizer que se todos nós, que quem somos nós para julgar, né? Inclusive, todos nós tivéssemos esse olhar e essa posição, com certeza o mundo seria melhor. Por exemplo, o senhor falando, eu me lembrei de um caso do Rio de Janeiro, que alguns evangélicos destruíram um centro, né, de religião de matriz africana, e um grupo de evangélicos, pessoas que destruíram, e um grupo de evangélicos ajudaram a reconstruir. Que inclusive essas pessoas, elas desenvolviam um projeto social de extrema importância, de extrema relevância. E me lembrei também da parábola do samaritano, onde os escribas, os ditos religiosos, os fariseus, os escribas, os sábios, os fariseus, os religiosos, aí Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, né? Porque sois como sepulcros caiados, ou seja, é um túmulo bem bonito por fora, mas podre por dentro. Porque o samaritano, que era discriminado, que era o coitadinho, que era o excluído, foi ele que amou aquele homem que estava ferido na estrada. E aí não há algo maior do que o senhor disse, eu concordo plenamente, que essa questão do amor, o amor verdadeiro, que ele se traduz, não estou dizendo que sou eu não, viu? Estou dizendo que me esforço todo dia, e Jesus conhece o coração de cada um. Mas é o amor que se transforma, é um amor que se demonstra através de ação. Inclusive não expor as pessoas, não expor o ridículo, inclusive não levantar falso testemunho, inclusive ter postura ética e digna diante das oportunidades que Deus nos dá. Inclusive que Deus vê o oculto e escondido e sonda os nossos corações e nossas ações, e não há nada maior, começando por mim, do que a voz de Deus dentro de nós, que é a nossa consciência. E para encerrar, eu gostaria de falar só uns pontos sobre a saúde. Nós realizamos no dia 8/8, agradecemos a esta Casa Legislativa que votou e aprovou por unanimidade a audiência pública das PICs. O que são PICs, Ana Michele? Pelo amor de Deus, são práticas integrativas e complementares no SUS. Natal é o 6º município no país que tem um serviço de referência. É um serviço, olha, de acupuntura, de massagem relaxante, de pedras quentes, de um serviço de auricultura, um serviço de cromoterapia, um serviço de aromoterapia. Gente, o SUS apresenta 29 terapias. Em Natal tem 20. Gente, eu fiquei assim maravilhada. Em Natal, a rede pública de saúde é SUS, é Secretaria de Saúde de Natal. Vocês acreditam que 300 pessoas são atendidas por semana? Que desde que o serviço foi inaugurado, professora Nilda, mais de 20 mil pessoas foram atendidas? Tanto existe um trabalho para a saúde do trabalhador, um atendimento para a saúde do trabalhador, como para a população em geral. E as pessoas, gente, com resultados concretos, concluo já, senhor presidente, as pessoas têm resultado concreto. Olhe, diminuição de consumo de psicotrópico, tratamento de depressão, que infelizmente é o mal do século e do milênio. Gente, eu estava vendo uns dados
que diz que até os próximos 5 anos, de cada 5 crianças, 3 terão depressão. Professora Fátima, ouvi um negócio triste, outro dado, que a maioria, eu não sei dizer agora, confesso, humildemente digo, a maioria dos jovens hoje, eles têm um índice muito grande de automutilação, Nilda. Diz que nas escolas, você como coloca muito a questão do chão da escola, né, que eles andam muito com aqueles moletões, que quando a gente é para muitas vezes esconder os membros superiores, todos cortados, mutilados, e as pernas, as coxas, essa região inguinal ao abdômen. A automutilação devido a processos depressivos. Gente, a gente precisa acordar. E isso vai resultar, sabe em quê? Nos altos índices também de suicídio. Então, as PICs é essa discussão do SUS. E aí a gente está discutindo isso no NASF, em Parnamirim, na Estratégia de Saúde da Família, e quem sabe, a gente tem fé da gente organizar um serviço em Parnamirim que seja o 7º do Brasil, que seja referência no Rio Grande do Norte. Quero também parabenizar algumas ações que estão sendo desenvolvidas pela saúde. Acompanhamos agora na Unidade Básica de Saúde João Dias, lá em Nova Parnamirim, uma ação que envolveu aquela comunidade lá, que é o Portal do Jiqui, né, conhecido como Toca da Raposa, toda aquela região, o Parque do Jiqui, e foi uma ação muito importante. E também eu gostaria de parabenizar os indicadores de saúde em relação à cobertura vacinal. Quero também dizer, fazendo aqui, quando a professora Fátima trouxe essa questão aqui, que eu não quero polemizar, estamos aqui na calma, na paz, é apenas para esclarecer a população. Inclusive, já me coloquei para a professora Fátima, quero pedir permissão para me colocar aqui em público, humildemente dizer, já pedir desculpas da forma que me coloquei muitas vezes no debate, que às vezes a gente se emociona um pouco, mas já pedi desculpas da forma que me expressei, a vereadora Fátima. Mas quero dizer que a gente continua com a mesma posição técnica. E trago aqui alguns dados que fomos buscar na Secretaria de Saúde, que é importante esclarecer a população. Parnamirim não alugou nem locou ambulâncias. Parnamirim está adquirindo. É aquisição, é compra. Mas não são ambulâncias de suporte avançado de vida, não são UTI móveis, são ambulâncias que cabe ao município comprar. Por quê? Porque Parnamirim, algumas pessoas devem conhecer o PRAE em Natal. Porque como é que funciona? Nós temos o SAMU, que é o Serviço de Atendimento de Médico de Urgência e Emergência, a gente chama de atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência. O SAMU metropolitano compete ao Estado. Apenas Natal, eu acredito que Mossoró não tenha, não sei se Mossoró, agora tive dúvida, viu, se Mossoró tem, vou até pesquisar, mas Natal eu tenho certeza absoluta, que já fui de lá, possui o SAMU Municipal de Natal, o SAMU Natal, inclusive é um dos melhores tempo-respostas do país. Mas Parnamirim, o SAMU é o SAMU, como a região metropolitana, o SAMU metropolitano. Então, cabe esse atendimento de urgência e emergência com a UTI móvel, cabe ao SAMU, não cabe ao município. Parnamirim está organizando o transporte sanitário e eletivo dos pacientes, que ele é muito parecido com a lógica do PRAE, que é esse suporte aos pacientes. Serão 5 ambulâncias, que terá no início uma central, que fará o transporte dos pacientes no município de Parnamirim, de uma forma organizada e de uma forma regulada. Apenas, eu gostaria, vereadora Fátima, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apenas esclarecer os dados como comissão de saúde, que fui buscar na Secretaria de Saúde. E, por último, eu gostaria de fazer uma referência. O vereador Irani Guedes, o nosso presidente, ele foi para uma reunião na maternidade em relação à UTI, ele pediu aqui para a gente avisar aqui, mas eu gostaria de fazer referência a Irani, ao vereador Irani, o nosso presidente, e dizer o seguinte, sabe, gente, para encerrar aqui de fato, que é o último item. Eu queria fazer aqui uma referência. Como enfermeira, a gente está nesse tópico último, saúde, como professora de enfermagem, professora do técnico, professora de graduação, professora de pós-graduação. Quer aparecer, Ana Michele? Não. Quero dizer por que eu estou aqui fazendo essa fala. Gente, pelo amor de Deus, eu quero fazer aqui uma fala, a colocação vergonhosa, ignorante, absurda do presidente Jair Bolsonaro em relação à enfermagem. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma colocação
que os médicos dos mais médicos que não se habilitarem a atuar no Brasil, se ele não der para ser médico, olha só essa fala, se o médico não puder ser médico, não tem problema, ele pode ser enfermeiro, ele trabalha como enfermeiro, ele trabalha, eu vou até rir para não chorar, ele trabalha na enfermagem, até porque tem muita gente desempregada, está aqui o vídeo do presidente falando, tem muita gente desempregada no Brasil, quando não for médico, tem nada não, ele é enfermeiro. Aí, o Conselho Federal de Enfermagem, que isso me atingiu diretamente, estou colocando aqui como parlamentar, como representante dos profissionais de enfermagem, do povo de Parnamirim, como representante da minha classe, da minha categoria, por isso que citei, inclusive, o vereador Irani Guedes, que também é profissional de enfermagem. Quero dizer que eu vou entrar com um repúdio em relação a essa fala. E que o Conselho Federal de Enfermagem se posicionou dizendo que o presidente fosse estudar a história da enfermagem, fosse estudar quem é Florence Nightingale, fosse estudar quem é a patronessa da enfermagem no mundo. Nós que aprovamos nesta casa uma comenda de homenagem aos profissionais de enfermagem. Que ele fosse estudar a história da Inglaterra, do Brasil, a Guerra do Paraguai e as lutas de Ana Nery. Que ele fosse estudar a legislação federal que rege a profissão de enfermagem. Ei, presidente! Ei, grande equipe da saúde do presidente Bolsonaro, enfermagem é profissão, médico não pode ser enfermeiro, porque o enfermeiro tem uma formação de 5 anos ou 4 anos numa universidade, senhor presidente, que o enfermeiro é uma profissão constituída legalmente, senhor presidente, que o Conselho Federal de Enfermagem existe, e nós somos profissionais de saúde com a categoria própria, com atribuições próprias, enfermagem. E quero dizer mais, senhor presidente, a todos e todos que nos acompanham para esclarecer, a enfermagem é a maioria da equipe de saúde. Nós somos milhões de profissionais de enfermagem no Brasil. Só no Rio Grande do Norte, dados do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, nós somos 33 mil profissionais de saúde de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros. Quero dizer, senhor presidente, que o médico que estiver desempregado, ele pode até agir e atuar na enfermagem, mas primeiro, senhor presidente, ele tem que ter a formação na enfermagem. Então, quero esclarecer, minha gente, que está cada vez mais ridículo a situação do nosso país, as colocações do nosso presidente, como está envergonhando as diversas categorias, as diversas representações, os diversos segmentos. Não estou aqui com discurso partidário, estou aqui falando como uma profissional que me senti e me sinto profundamente atingida com essa situação e essa fala. Vereadora Fativã. Bom dia a todos. Vereadora Ana Michele, quero lhe parabenizar pelos temas que a senhora trouxe, que eu não vou discorrer sobre cada um, que eu até pontuei aqui, mas eu quero só me deter à questão de um ponto que eu trouxe a semana passada, que era a questão dessa ação, que foi isso que eu entendi nessa questão desse extrato do Diário Oficial, sobre as ambulâncias, né? No momento que eu falei na tribuna sobre por qual motivo se loca e não se compra, por qual motivo que o prefeito vetou a compra de uma ambulância solicitada pelo mandato da vereadora Fativã Alves, e de repente me aparece um contrato de ração, que foi isso que eu entendi. Até porque no portal da transparência não existe nenhum tipo de compra dessa ambulância. Então, hoje cedo, nós já fomos até a Secretaria de Saúde conversar com a doutora Elizabeth sobre a questão dessas ambulâncias, e ela ficou de me mandar tudo por escrito para que eu possa apresentar para a população de Parnamirim, porque realmente isso precisa ser esclarecido. Eu acredito que amanhã deve estar chegando essa documentação para o nosso gabinete. E a compra dessas ambulâncias não estão no portal da transparência, deixar isso bem claro. E se realmente foram compradas, isso é muito bom para Parnamirim. E isso deixa bem claro que a questão da nossa emenda ter sido vetada é questão política. Foi algo, vereadora Ana Michele,
que foi solicitado pelo nosso gabinete e o prefeito votou. No entanto, se foi comprado, parabéns à gestão, mas se foi comprada essas 2 ambulâncias, deixa bem claro que a questão do veto da nossa ambulância foi questões políticas. Obrigada, vereadora Ana Michele. Eu trarei sim, assim que chegar essa documentação ao nosso gabinete, eu esclareço para a população de Parnamirim se realmente foi compra ou foi locação. Obrigada, vereadora Ana Michele. Agradeço a vereadora Fativan pelas contribuições, mas apenas para, de fato, encerrar, colocando aqui alguns pontos. Essa que de repente não esteja ainda no portal, não sei se já foi dentro do processo licitatório, se realmente já foi pago, e dentro dos trâmites administrativos a senhora vai verificar toda a documentação, e com certeza a senhora vai falar aqui com mais propriedade do que eu sobre este ponto específico, mas dizer à senhora e lembrar dessa questão política. Eu respeito Vossa Excelência, porém não concordo, porque é uma ambulância, a emenda da senhora trata de uma ambulância de UTI, suporte avançado de vida, que não compete ao município adquirir, compete ao SAMU. Inclusive, o governo do estado encaminhou mais 3 viaturas do SAMU para as bases de Parnamirim. Dizer a Vossa Excelência que isso também acaba no debate da questão da inconstitucionalidade, tendo em vista que gera outros custos e são necessários outros recursos, porque a aquisição de uma UTI, mesmo que não seja tecnicamente da competência do município, de acordo com a Política Nacional de Urgência e Emergência do SUS nacional, e tem outro aspecto, exige uma equipe técnica especializada, um médico intensivista, um enfermeiro, o condutor, o técnico, porque no suporte básico de vida vai o condutor e o técnico, porque são procedimentos mais simples, não mais simples, de urgência, mas procedimentos de emergência, do tempo-resposta importante e célere que deve ter. Necessariamente, senhora vereadora, na unidade de suporte avançado, que é a UTI, que foi a emenda de Vossa Excelência, é bom esclarecer isso, exige uma equipe técnica do médico, do enfermeiro, do técnico, do condutor, que inclusive o condutor, ele é socorrista. Ou seja, neste contexto, a gente entende e coloca a Vossa Excelência que não foram apenas 2 aquisições. É bom a senhora realmente se apropriar de todos os dados específicos, como a senhora colocou muito bem, e colocar aqui que houve esse probleminha de comunicação, que não se trata de locação, e sim de aquisição. E quero dizer que o transporte sanitário em Parnamirim, eletivo, ele vai ser ímpar, é um projeto ímpar. Quando eu trabalhava na assistência social, nós tínhamos um grande problema. Como conduzir nossos pacientes para tratamento de oncologia, para tratamento dos doentes, os pacientes renais, a questão de outros tratamentos, pessoas com deficiência. E aí a gente hoje está estruturando, a administração pública, a Secretaria Municipal de Saúde, está estruturando o serviço de transporte sanitário no município. E isso é histórico, isso é um avanço. Eu gostaria de agradecer as contribuições, agradecer a paciência, senhor presidente, e agradecer a oportunidade. Bom dia a todos. Vamos prosseguir aqui com as falas dos vereadores. Convido a senhora vereadora Nilda a usar a tribuna. Bom dia a todos, senhores vereadores, internautas, população que está aqui na Casa da Discussão, na Casa do Povo. É lamentável a temática que eu trago para a discussão da Casa Legislativa, que são os arrombamentos das escolas do município de Parnamirim. Nós sabemos que não é falta de dinheiro na terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Mas é inadmissível as nossas escolas, toda semana praticamente, tem uma escola arrombada no município de Parnamirim, e é notória a omissão da prefeitura para se ter atitudes emergenciais para amenizar
estes arrombamentos. Casa Legislativa, eu fiz uma pesquisa rápida, onde nós encontramos que as escolas arrombadas, Augusto Severo, mais de 6 vezes. Ivanira Paizinho, aqui do lado da Casa Legislativa e da Prefeitura de Parnamirim, mais de 3 vezes. A escola Alzelina, mais de 6 vezes, mais de 10 vezes. A escola Cícero de Souza Melo, mais de 4 vezes. A escola Maria de Jesus, mais de 3 vezes. O CEMEI Judite Aguiar, mais de 20 vezes. E a escola Limírio Cardoso, destruída no município de Parnamirim. É falta de gestão ou não, Parnamirim? É sim. A Câmara Municipal de Parnamirim liberou para a Prefeitura, no ano de 2017, R$400 mil, que este dinheiro deve estar ouvindo a minha fala na manhã de hoje. Mas, no entanto, a Prefeitura de Parnamirim, a atuação do atual prefeito, não tem preocupação de colocar o vídeo monitoramento nas escolas da rede municipal de Parnamirim, por um simples fato: falta de vontade. Falta de querer agir, de querer fazer. E nós não podemos aceitar. E quais são, vereadora professora Nilda, as sugestões que a senhora traz? Inúmeras. Esta casa já deu inúmeras sugestões, o mandato da vereadora professora Nilda também. Primeiro, vídeo monitoramento em todas as escolas. A prefeitura não está fazendo. Segundo, o acréscimo do muro nas escolas tem que existir. Também não está sendo feito. A questão dos vigias noturno para trabalhar no período da noite. Agora, em 2019, que a prefeitura está tendo esta preocupação. No dia 6/8/2019, após aproximadamente 3 anos desta gestão vergonhosa de Parnamirim, é uma gestão vergonhosa, a atuação do prefeito é uma atuação vergonhosa em relação à gestão pública no município de Parnamirim, e aí se publica, está aqui no site da prefeitura, onde se diz que serão contratados, Parnamirim, 151 profissionais que trabalharão sem armamento e que farão a função de vigia noturno. Está aqui. E por que não fez antes? Em 2017, em 2018 e no primeiro semestre de 2019, Casa Legislativa? Porque não está existindo interesse para se amenizar a falta de segurança nas escolas do município de Parnamirim. Em alguns casos, é dito que a prefeitura não poderia contratar a Casa Legislativa, porque assinou o TAG, que é o termo de ajustamento de gestão. Isso é uma desculpa esfarrapada. Porque a contratação por meio da terceirização não entra no limite prudencial. Então, por que a prefeitura, em 2017, em 2018, não fez esta contratação? Não fez simplesmente porque não quis. A desculpa que estão dando, que foi o TAG, estão faltando com a verdade para a população de Parnamirim. Não contrataram, não foi por motivo do TAG, que foi o termo de ajustamento de gestão. Porque poderia ter, sim, ter feito a contratação por meio da terceirização. É lamentável. E mais, a gente vem para as informações, está aqui, onde a prefeitura
em 2018, declarou que estava investindo 51 milhões de reais, Parnamirim, na pasta da educação. Onde está este investimento de 51 milhões na educação pública do município de Parnamirim? Será que este investimento ele está na aquisição dos aparelhos de ar-condicionados no valor de 2 milhões, que já estão com a garantia vencida e estão armazenados, muitos deles? É esse investimento, Parnamirim? Será que o investimento está aqui, como foi dito no site da prefeitura, que as reformas das escolas, aqui está dizendo os 22 centros infantis e nas 45 escolas, onde esses reparos, essas reformas seriam entregues até o primeiro semestre de 2019. Isso está acontecendo, Casa Legislativa, no município de Parnamirim? Será que este investimento de 2017, de 2018 e até o primeiro semestre, que já estamos no segundo semestre de 2019, no valor, vereadora Fativan, de 51 milhões de reais, está aqui. É o próprio site da prefeitura que está trazendo esta informação, mas que na prática, na realidade, no chão da educação pública do município de Parnamirim, não está acontecendo. É inadmissível esta falta de respeito com a educação pública da nossa cidade. E o mais agravante é que estes arrombamentos, Casa Legislativa, não têm prejudicado simplesmente o patrimônio, os prédios, não. Isso é o de menos. Mas aí vem a violência psicológica. Como ficam os nossos professores, os nossos estudantes, os pais dos nossos estudantes, onde encontra as suas escolas arrombadas? Nós não podemos aceitar, Parnamirim. Não é falta de dinheiro, é falta de gestão pública, é falta de amor, é falta de sensibilidade, é falta de querer fazer, é falta de zelo com o dinheiro público da terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte, Parnamirim. Nós não vamos calar, nós não podemos aceitar que as nossas escolas, elas não tenham o respeito que toda comunidade escolar precisa. Parte concedida à vereadora Fativan. Bom dia a todos, mais uma vez. Vereadora Nilda, durante essa gestão do município, esse início dos nossos mandatos, tem sido uma luta muito grande, nossa, de todos os vereadores, sobre a gestão desse município, né? Eu percebi, vereadora Nilda, que após 3 anos de uma gestão, eu percebi uma preocupação do gestor do município em correr atrás de pequenos detalhes no município de Parnamirim. Um exemplo é a inauguração do ginásio de Pium, reinauguração do ginásio de Pium. Quer dizer, após 3 anos de um mandato, se faz uma pequena reforma e se reinaugura como seja algo esplendoso de uma gestão. Ginásio da Primavera, fizeram uma pequena reforma lá, inclusive, no momento dessa reinauguração, a chuva, né? Então, se faz como se fosse algo muito grande de uma gestão do município. Aí, o que a gente percebe, vereadora Nilda, é que quando uma empresa ela vem se instalar, ela tem
aquela despesa de se instalar na cidade de Parnamirim, trazer empregos, maravilha. Mas o prefeito da cidade coloca isso como se fosse algo de autoria dele. Conseguir que uma empresa se instale na cidade de Parnamirim. Aí vem o viaduto ali do Parque Aristófanes, ele coloca, vamos inaugurar o viaduto, como se fosse obra dele. E quando a gente percebe também as nossas escolas, que é uma responsabilidade da gestão municipal, no entanto, o que a gente percebe são vários arrombamentos, como a senhora bem colocou aí. E aí, o que o prefeito tem feito para amenizar a situação desses arrombamentos dessas escolas e creches e CMEIs? O que ele tem feito, vereadora? Porque até o momento, o índice de arrombamento só tem aumentado, no meu ponto de vista. O índice de arrombamento dessas escolas, você vê um CMEI de Bela Parnamirim ter sido arrombado 20 vezes. E a prefeitura de Parnamirim, a gestão municipal, não fez nada. Continua dorminhoca desde o início. Realmente, vereadora, a gente não pode aceitar essa situação. E como a senhora bem colocou, como é que fica a cabecinha dos estudantes que presencia chegar numa escola, ela está toda arrombada, e ter que ir para casa e chegar em casa e dizer para os irmãos: não consigo estudar hoje que a minha escola foi arrombada. E a gestão do município, vereadora Nilda, parece que trata essa situação com descaso. É o que a gente percebe. Com descaso, tanto com o dinheiro público, como com a sua responsabilidade de cuidar dos prédios públicos. Aí quando a gente observa, sempre falou, vai ter o concurso da Guarda Municipal, que deveria, se não me falha a memória, dia 20 de julho. Cadê o concurso da Guarda Municipal? Porque após esse concurso, ainda tem o treinamento, ainda tem a posse. Quando isso vai acontecer, que até o concurso foi suspenso. Aí quando a gente observa, a senhora bem trouxe aí, saiu num blog, que vai ser contratado alguns profissionais, 151, é isso? Como vigias. Mas até onde eu sei, os vigias seriam até 10h30 da noite. Porque não existe condições desse vigia, desse profissional, ficar a noite inteira. Sem armamento, sem segurança. Olha o perigo que essa gestão está ainda pensando em contratar profissionais. Olha a vida desses profissionais, porque muitos deles que vão aceitar é porque não tem dinheiro, não tem salário, então se arrisca. Mas vocês imaginem se realmente for para passar a noite, porque até onde eu sei era para ficar até 10h30 da noite. Mas se for para passar a noite, qual é a segurança que a gestão do município está dando para esses profissionais? Então, terceiro ano de gestão, vereadora Nilda, e nós continuamos com os mesmos problemas do início de uma gestão. E nós não estamos falando em interior pequenininho não, que não tem dinheiro. Porque se fosse, a gente até admitia uma situação dessa. Nós estamos falando na terceira maior cidade em arrecadação, com problemas ainda do início da gestão. Como a senhora bem diz, acorda Parnamirim. Acorda Parnamirim. Obrigada, vereadora Nilda. Eu que agradeço. Alô. Obrigada. Eu que agradeço a colaboração da vereadora Fativan, mas o que está aqui, né, que a prefeitura está informando a toda Parnamirim, é que estes profissionais, no total de 151 profissionais que trabalharão nas escolas, está previsto para trabalharem no turno diurno, noturno e nos finais de semana. E também diz que a questão do vídeo monitoramento Parnamirim, a culpa esfarrapada da prefeitura de Parnamirim é nas licitações
que o vídeo monitoramento das escolas do município de Parnamirim não está acontecendo o vídeo monitoramento porque encontra-se nos trâmites da licitação. É uma gestão vergonhosa. Como o trâmite de uma licitação no município de Parnamirim dura praticamente 3 anos? E por que a Prefeitura de Parnamirim, e aí eu dou um conselho à Prefeitura de Parnamirim, faça um contrato emergencial para aquisição das câmeras. Igualmente se fez o contrato emergencial no valor de 9 milhões de reais para empresas solares. Igualmente fez um contrato emergencial para a empresa que fornece combustível à prefeitura. Igualmente fez um contrato emergencial para a merenda enquanto estava tramitando a licitação. Igualmente fez um contrato emergencial para o transporte escolar enquanto tramitava a licitação. E por que não estão fazendo um contrato emergencial para resolver a falta de segurança nas escolas do município de Parnamirim? É injustificável. É injustificável que a Prefeitura quer colocar na cabeça da Casa Legislativa, como também da população. Nós não aceitamos. A Prefeitura de Parnamirim está faltando com a verdade. Essa contratação, ela poderia já ter sido feita, mesmo porque a Casa Legislativa devolveu 400 mil em 2017 para o vídeo monitoramento. E por que não foi feito este vídeo monitoramento? Deixando as nossas escolas abandonadas em relação aos finais de semana, em relação ao turno noturno. A educação de Parnamirim, ela está caminhando. E aí eu parabenizo a todos os profissionais da educação. Eles sim estão abraçando a educação, estão no chão da escola, se arriscando também, mas estão ali defendendo o processo ensino e aprendizagem das nossas crianças no município de Parnamirim. E um outro ponto que eu falo aqui em nome de muitas mães, ela sugeriu, e aí eu trago ao conhecimento da Prefeitura e da Casa Legislativa, como resolver essa falta de segurança nas escolas, que é algo que nós estamos debatendo constantemente. Abrir as escolas nos finais de semana, fazendo parceria com os conselhos comunitários, com muitos times de futebol, que tem um time no bairro que poderia assinar um termo de responsabilidade e cuidar da escola nos finais de semana. Um outro ponto é essa questão do muro, que eu já falei aqui, um pequeno acréscimo nos muros. O vídeo monitoramento já foi dito aqui. A questão da padronização também. Aí entra a questão da farda. Farda esta Casa Legislativa, que a Prefeitura investiu quase 2 milhões de reais na aquisição do kit do uniforme das nossas crianças, mas, no entanto, algumas escolas receberam, outras escolas não receberam, mandaram uma quantidade para uma escola, uma quantidade insuficiente. Eu digo a Casa Legislativa. Nós deveríamos abrir, sim, vou repetir, uma CPI na educação do município de Parnamirim. Por quê? Porque fatos nós temos inúmeros. O que falta realmente é uma quantidade suficiente de vereadores para assinar CPI. Então, a gente solicita, Casa Legislativa, nós precisamos rever. Por quê? Porque são inúmeros fatos. É as reformas das escolas, que está uma lentidão só. É a questão do fardamento. É a questão da merenda escolar. É a questão dos aparelhos de ar-condicionados. Então, não se tem fatos?
Não, tem sim. Mas a CPI precisa da união da Casa Legislativa. Eu agradeço a todos e digo toda a população parnamirinense. Fiscaliza Parnamirim, acorda Parnamirim, porque nós estamos na terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte. Muito obrigada a todos. Continuando aqui as falas, passo para a senhora vereadora Cátia Carvalho. Bom dia a todos, senhor presidente. Eu peço permissão, vou falar aqui da minha mesa. Só antes de começar o meu assunto, eu não quis apartear a vereadora Nilda, mas, segundo o nosso regimento, a gente precisa ter provas para apresentar um pedido de CPI. Então, Vossa Excelência reúna as provas, que eu tenho certeza que essa casa ela tem lisura e independência para fazer as apurações. Porém, o que a gente vê aqui no nosso município é que todas as licitações, e na sua grande maioria, né, acho que na sua totalidade, elas são eletrônicas. Então, já se começa a entender que a transparência ela começa no ato de se realizar uma licitação, seja de compra ou de serviços, através de um pregão eletrônico que qualquer pessoa pode participar. Esse já é um ponto. A questão, e aí a gente tira aquela história de que há favorecimento. E não há como, porque é um pregão eletrônico nacional. Mas aí coloco à disposição para que, se apresentando as provas, a gente assina sim. Para não deixar aqui dúvidas da lisura e da responsabilidade dos 18 vereadores dessa casa. Senhor presidente, falo aqui a respeito de um assunto que eu trouxe a semana passada, sobre a questão das diárias operacionais. Nós iniciamos reuniões no quartel da polícia, iniciamos reuniões com Polícia Civil e tivemos a semana passada um encontro de moradores, de cidadãos de Parnamirim com o prefeito e falamos a respeito dessa lei ordinária de número 1755, que é de 2015. O ex-prefeito Maurício Marques foi quem sancionou a lei aprovada por esta casa, quando esta casa autoriza o município de Parnamirim, através de um convênio com a SESED, a realizar pagamentos de diária operacionais, tanto aos policiais militares como aos policiais civis. Por que eu estou insistindo nessa temática e já dei entrada no nosso processo legislativo, para que a Assembleia Legislativa, a FEMURNE e a FECAM, elas se unam para analisar a lei estadual, porque o que é que a gente está encontrando barreira para efetivar essa lei, ou seja, executar essa lei. A Prefeitura de Parnamirim, no início do ano, realizou um convênio com a Secretaria de Segurança Pública para tratar de diversos assuntos relacionados à segurança. Porém, a questão das diárias operacionais, ela só foi travada, porque existe uma obrigatoriedade que o município ele pode realizar, sim, pagamentos de diária operacional através de um convênio. Porém, esse pagamento, ele não pode ir para uma conta específica, segundo o estudo e a decisão do Tribunal de Contas. E o que está travando hoje é que a gente realiza o convênio, o policial faz a diária na sua folga, mas ele não tem a garantia do recebimento no final do mês, porque esse dinheiro pago pelo município,
ele vai para a conta única do Estado. E aí o Estado, tendo a sua programação de pagamento, não tem essa obrigatoriedade de priorizar esse pagamento das diárias. O que é? Nós estamos, aonde a gente reúne, aonde a gente vai, que fala de segurança, a conversa é uma só. Não existe policiamento satisfatório para atender às demandas do nosso Estado. Consequentemente, Parnamirim não fica fora disso. Nós, que 3º Batalhão, instalado aqui no nosso município, com o número de policiais que ele tem, não é suficiente para atender às demandas da segurança pública. E isso é o retrato que a gente vê nas ruas, no nosso dia a dia. É assalto, é crime. Por mais que o Observatório tenha publicado no mês de maio que houve uma redução no RN de crimes, mas não há uma redução na questão do crime de roubo, de assalto, o crimezinho de saída de banco. E um dos fatores, ou o fator preponderante disso, é a falta de policiamento. Todo mês, o policial está pedindo licença, pedindo reserva, afastado do trabalho para tratamento de saúde, e esse número só reduz. Então, o problema está bem claro. Nós temos a lei aprovada no município, nós temos o interesse da Polícia Civil e da Polícia Militar em estar realizando, executando essa lei, mas a gente tem um grande entrave, que é essa conta específica. O assunto é bem claro. Nós, em comum, essa casa, a Assembleia Legislativa, a FECAM, que ela defende os interesses das câmaras, a FEMURNE, que defende os interesses dos municípios, analisar a lei complementar do Estado, que dispõe do pagamento dessas diárias, e sim, juntamente com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, encontrar uma saída. E nós vamos estar justamente, todas as casas legislativas vão estar recebendo o orçamento público, e é momento dessa análise, desse estudo, por parte dos deputados, para que eles encontrem, sim, uma saída e dê resposta à nossa sociedade. Porque nós não aguentamos mais. A vereadora falou em segurança das escolas. Mas o problema da segurança, ele é geral. O que acontece nas escolas, acontece nas nossas casas também. Não é privilégio de escola hoje ser assaltada, não. Qualquer um de nós, cidadão, estamos à mercê dessa bandidagem que está solta no nosso município e no nosso estado. E por que não encontrar uma saída para que a gente possa, sim, pagar as diárias operacionais ao policial militar, para ter um reforço nas ruas, nas nossas residências, na nossa comunidade. E também a Polícia Civil, ela pode sim, diante do pagamento dessas diárias, ela pode fazer o que o cidadão mais quer hoje em Parnamirim, que é ter uma delegacia de plantão. É impressionante. A gente sabe que a gente não tem uma delegacia de plantão, apesar de termos 3 delegacias, uma da mulher e 2 de delegacias civis, e está para chegar a do idoso, está para agregar a do adolescente, mas que adianta se a gente não tem uma delegacia de plantão? Que adianta se a gente não tem o policial civil disponível para atender a demanda? Porque é muito claro, é só ir na delegacia, fazer uma visita, que a gente vai ver a deficiência do serviço. Então, eu acredito, senhor presidente, que é o momento de chegado, acho que já até passou do tempo, mas nunca é tarde para efetivar. É necessário que
a Assembleia Legislativa, que é quem hoje vai analisar, é quem faz as leis do Estado, ela possa estar alterando essa lei complementar para atender não só Parnamirim, mas para poder dar condição a todo município realizar esse convênio. Recentemente, Guamoré, a cidade de Guamoré, ela fez uma publicação e ele diz o seguinte: parceria da Prefeitura da Guamoré com a Secretaria Estadual de Segurança reduz violência homicida a 0. Ou seja, eles fizeram a campanha homicídio 0 e eles conseguiram fazer essa parceria, fazendo com que tivesse, inclusive, um mutirão, né? Foi realizado um mutirão da Brasil para zerar aqueles processos todos que se arrastam há anos na delegacia, justamente por conta de falta de pessoal. Então, Macau já está se agregando ali a questão da Costa Branca para também fazer esse movimento. Então, eu acredito que o momento é parceria. A Prefeitura realizou parcerias com o Estado no início do ano, mas ficou de fora justamente a questão de áreas operacionais por conta desse entrave na legislação. Então, se o Tribunal de Contas entende que não pode, do jeito que a lei está, é momento de fazer um estudo nessa lei e alterá-la, dando condição para que os municípios possam pagar, que eles podem pagar pela lei, só tem esse entrave. O dinheiro vai para uma conta única do Estado. E indo para a conta única, a gente não tem garantia de que aquele policial que vai fazer o serviço na sua folga, ele vai receber no final do mês. Ainda mais com o Estado, como a gente sabe que está totalmente quebrado suas finanças. Então, se a gente quer resolver o problema da segurança, é preciso a união de todos. E eu estou de entrada no processo, fazendo essa indicação, pedindo que seja feito um estudo dessa lei complementar que autoriza a realização de parcerias, mas que ali só precisa ver qual forma de colocar isso numa conta única. Se cria um comitê gestor, perfeito. Um comitê gestor para analisar e acompanhar o pagamento dessas diárias. É uma coisa simples que se pode resolver. Então, eu tive essa preocupação de analisar essa lei, verificar onde é que nós podemos encontrar as saídas, porque não adianta nós ficarmos nos discursos, temos uma lei autorizativa, portanto, mas porém a gente não pode realizar, não proibição da lei em si, mas pela efetivação desses pagamentos, para chegar onde realmente ele se encontra, que é de direito ao policial que fizer as suas diariações no momento da sua folga. Vereadora Fátima, eu concedo uma parte. Obrigada, vereadora Kátia, por me conceder a parte. Vereadora Kátia, Vossa Excelência tem toda a razão sobre a grande dificuldade que a cidade, não só a cidade de Parnamirim, mas todo o Estado tem com a questão da segurança. Vossa Excelência também tem razão sobre a falta do efetivo. Vossa Excelência também tem razão sobre a dificuldade do pagamento dessas diárias, sobre a falta dessa delegacia de plantão que não existe. Mas, Vossa Excelência não pode tirar, nesse momento, a responsabilidade da gestão do município com a questão das escolas, com a questão desses arrombamentos que têm acontecido nas escolas de Parnamirim. Porque o município de Parnamirim, o gestor do município, o prefeito Rosano Taveira, ele tem outras saídas para que não aconteça esses arrombamentos nas escolas. A vereadora Nilda colocou bem
o aumento dos muros, isso não depende do Estado. Isso não depende de ter policiais, novos policiais. Foi bem colocado aqui a questão dos porteiros, dos vigias noturnos. Mas vigias não para colocar eles nas escolas de qualquer jeito, porque senão eles também serão vítimas, eles também serão mortos. Porque o bandido, quando entra numa escola, ele entra realmente para arrombar e para roubar. Algo que também o prefeito da cidade pode fazer é a questão da guarda municipal. Infelizmente, o concurso foi cancelado e isso vai demorar quanto tempo para essa guarda municipal realmente ser inserida na prefeitura de Pardim? Antigamente também tinha, vereadora Ana Michele, vereadora Kátia, a questão da empresa de monitoramento. A prefeitura de Parnamirim contratou uma empresa de monitoramento, onde essa empresa ela ficava responsável por todas as escolas. Que a senhora lembra bem, não existia essa quantidade de arrombamentos nas escolas, quando tinha esse monitoramento. Mas, infelizmente, o prefeito, numa atitude sem pensar, retirou essa empresa de monitoramento e nem isso. Então, está aí, o resultado está aí. O CEMEI de Bela Parnamirim já foi arrombado 20 vezes. Isso é um absurdo, gente. 20 vezes um CEMEI ser arrombado e nada feito, tá como se fosse algo normal. E aí tem a relação das outras escolas também. A escola Augusto Severo, se não me falha a memória, foram 7 vezes. A escola aqui ao lado da Câmara Municipal, ao lado da Prefeitura de Parnamirim, ao lado dos órgãos públicos também ter sido arrombado. Então, assim, o que vem acontecendo no Estado não tira a responsabilidade da gestão do nosso município. É bom verificar isso direitinho, vereadora Kátia. E a senhora, como líder do governo, pode levar, sim, essas outras saídas para o prefeito da cidade. Obrigada, vereadora Kátia. Vereadora Fativan, respondendo seu questionamento, preste atenção no meu discurso, que em nenhum momento eu tirei responsabilidade de ninguém aqui. Eu apenas disse o fato de que existe uma lei que permite, autoriza, dada por essa casa, para que o município faça convênio com o Estado e pague as diárias operacionais. O meu assunto aqui foi diárias operacionais. Falei um pouco da segurança no modo geral, porque é um assunto que não diz respeito, como eu disse no início, apenas às escolas, mas todo o contexto da sociedade civil. Se a senhora não sabe, procure se informar que dia 8 de setembro vai estar sendo realizada as provas do concurso da guarda. Não existe uma coisa que vamos ver, que vai acontecer. O edital, ele foi republicado, atendendo uma determinação da Justiça, uma besteira. Apenas eu queria inserir algumas palavras a mais. Foi feito, retificado, publicado, republicado, e as provas vão acontecer agora, dia 8/9. Então, não tem como a gente ficar aqui querendo fazer discursos em cima de uma coisa que está resolvida. Isso aí, guarda municipal é totalmente pacificado, resolvido, e aí a gente vai ter. E aí tem que dizer que foi o prefeito atual que teve essa coragem de fazer. Porque enquanto os governos dos estados estão demitindo, estão se evitando, inclusive uma medida do governo federal de suspender concursos, nós já vamos estar no segundo agora. Foi feito da saúde, efetivando funcionários, quer dizer, dando resposta à sociedade, e que não se cria só cargos aqui no município, não. Se tem responsabilidade de ter um serviço contínuo. E agora o concurso da polícia. Então, vamos fazer aqui as coisas de uma forma bem clara e dizer que o nosso problema real é efetivo. O problema da polícia militar
problema da Polícia Civil é falta de concurso. É falta de concurso, não é de agora não é desse governo não, é dos governos passados que não tiveram a coragem que o prefeito Rosângela Taveira teve de fazer a realização da sua guarda. Está previsto na nossa lei orgânica faz tempo, desde que ela foi criada, e nunca ninguém teve coragem de fazer o que ele está fazendo. Está tomando as medidas necessárias? Está. Criou aqui, basta fazer uma visita aqui na sala de monitoramento, que é o sistema mais atual que tem em termos de vídeo monitoramento. Todas as cidades aqui vizinhas estão vindo aqui pedir para se conveniar com o nosso município. Monte Alegre já veio, São José já veio, se vindo de modelo. Macaíba, o prefeito de Macaíba, inclusive, estava no dia da inauguração para conhecer e saiu daqui maravilhado. Então, são planejamentos que se faz, não se faz aqui o meia-boca, se demora, mas quando se faz da forma correta, da forma de dar respostas à sociedade. Então, senhor presidente, eu encerro esse assunto da segurança. Quero dizer que participei sexta-feira, a convite de alguns alunos lá da Escola Maria Cristina, daquele momento tão maravilhoso com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e que instalou ali, na verdade nem foi o laboratório, porque o laboratório já existia. Na verdade, em parceria com o Instituto IDEARD, o Instituto IDEARD é uma ONG que ela recupera computadores de escola. E aí o IDEARD recuperou os computadores, colocou ele ao ponto de receber uma internet banda larga, né, através de satélite. O grande diferencial é que não é quase que uma internet sem fio, porque ela vai funcionar no sistema banda larga através de satélite. Então, os alunos do Maria Cristina foram agraciados com esse novo modelo, né, de internet. E no país já tem 2 milhões de alunos conectados através desse programa do governo federal, e aqui foi feita uma parceria com o governo do estado. A questão também de ressaltar a grande importância daquela solenidade do PROERD, né, que em parcerias com a nossa prefeitura, estava ali, eu acho que mais ou menos 6 representações de escolas municipais que fazem, que recebem esse projeto maravilhoso que é o PROERD, né, o combate às drogas nas escolas. E sexta-feira, no ginásio de Pium, foi a solenidade, né, daqueles alunos que fizeram o curso, e foi um momento maravilhoso para todos. Quero deixar para finalizar o registro de 2 dias importantes. Ontem foi o dia do advogado, né? Como advogada também me incluo nesse dia de homenagens, né? E essa Câmara vai fazer a realização da sua comenda, né? Benedita, doutora Benedita, que foi uma excelente profissional aqui do nosso município. E também o dia do estudante. Deixar aqui registrado o nosso reconhecimento, o nosso abraço a todos os estudantes do nosso município, seja da rede estadual, municipal, privada, que cada dia Deus possa abençoá-los e ali aproveitar esse momento que lhes é conferido de aprendizagem, né, para que se tornem homens e mulheres de boa formação, né, e que Deus possa estar ali abençoando. Muito obrigada, senhor presidente, era só isso. Agora, boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de passar para a ordem do dia, deixar registrado em ata que eu vou sugerir com o vice-presidente desta casa, vou entrar em contato com o presidente para que a gente possa discutir mais uma vez a respeito do tempo. Questão de ordem, que eu disse Maria Cristina é Maria Araújo, a escola do estado. Eu confundi as Marias. Ok, registrar. Eu vou sugerir para que a gente possa novamente, os edis dessa casa, para que a gente possa conversar a respeito do tempo dos vereadores na tribuna. Nós tivemos hoje 3 vereadores, nós tivemos 1 hora e 38 minutos de fala.
Se a gente for dividir para cada vereador, dá mais ou menos 40 minutos para cada vereador. Logicamente, dentro teve as apartes. Então, vou deixar para registrar em ata para que a gente possa, não é tirando direito de ninguém de fala, a gente sabe disso. Isso é uma reivindicação, eu acho que da maioria dos vereadores, até aqueles que gostam de falar um pouquinho a mais. E a gente que está aqui na mesa, a gente fica um pouco apreensivo porque tem alguns vereadores que ficam olhando, aquelas pessoas que pedem para que cumpram o tempo. A gente sabe que aqui são flexíveis, tanto eu, quanto o primeiro secretário, quanto o segundo, quanto o presidente dessa casa, Irani Guedes, mas há pedidos, a gente precisa conversar novamente para que a gente estabeleça, não um critério, mas um bom senso para que não se ultrapasse bastante esse tempo. Entrando na ordem do dia, por favor. Senhor presidente, procedendo com a verificação do quórum, presente nesta sessão ordinária, vereador Betinho da Mala, vereador professor Ítalo, vereador Binho de Ambrósio, vereador pastor Alex, vereador Jeová Alves, vereador Paulão Júnior, vereadora Cátia Pires, vereadora professora Nilda, vereadora Fativan Alves, vereador presidente interino Rogério Santiago e vereadora Ana Michele. Obrigada, senhor presidente. Em única discussão, única votação, requerimento legislativo número 11/2019, requer ouvido em plenário autorização para realizar a sessão solene no dia 18 de agosto de 2019, dia 28, de agosto de 2019, às 19 horas, para homenagear os advogados agraciados com a comenda advogada Benedita Fernandes Saraiva. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão? Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não liberar, dou por encerrada a sessão e convido outra para amanhã, terça-feira, dia 13 de agosto, em horário regimental. Boa tarde a todos e um bom dia.